Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cairo e hoje eu vou estar passando aqui uma introdução sobre o programa Power BI, programa do pacote Office da Microsoft. Então, o Power BI é um programa com foco em análise de dados que permite que você tome decisões baseadas em análise de dados para o seu negócio, ou seja, ele permite que você analise dados para gerar inteligência de negócio, Business Intelligence. Com ele a gente pode criar painéis como esse aqui que está aqui na tela, que mostra diversas informações baseadas em dados que você inseriu aqui no programa, seja através de uma planilha Excel ou de um banco de dados que atualiza em tempo real. Só que como o objetivo hoje é só introduzir, eu vou criar parte desse relatório aqui com vocês. A princípio, a primeira tela que a gente vai ver quando a gente abrir o programa vai ser essa daqui. E aqui ele já dá para a gente vários tipos de importação de dados aqui para o programa. O que a gente vai usar aqui hoje para o nosso exemplo vai ser os dados do Excel, de uma planilha do Excel. Então a gente vai clicar aqui ou aqui no obter dados. Ele vai abrir aqui uma tela que mostra vários tipos de fontes de dados que a gente pode selecionar, tem muitas mesmo, vários bancos de dados, vários tipos de arquivo que a gente pode ler aqui. Selecionar aqui a pasta de trabalho do Excel. Selecionar aqui a nossa base de vendas como exemplo. Aqui ele começa a importar a base de dados. Ele já mostra aqui para a gente as tabelas que tem dentro dessa planilha do Excel e a gente já tem um preview aqui, uma visualização do que tem dentro dessa tabela. Só que a gente já vê aqui que tem uma coluna que tem valores vazios aqui, tem uma data aqui que está em um formato diferente. Então a gente pode aqui clicar nesse transformar dados para já poder manipular essa tabela e formatá-la da forma que a gente precisa. Clicando ali no transformar dados, ele vai abrir o editor do Power Query, que ele é utilizado para a gente poder transformar a mesma tabela, formatar essa tabela. Então o primeiro passo que a gente vai fazer aqui vai ser retirar essa coluna, clicando com o botão direito aqui. Eu já mostro a opção de remover essa coluna, já que ela está com os valores todos nulos, a gente não precisa dela. Removida aqui a coluna, a gente vê que ele adicionou um registro aqui nesse etapas aplicadas. O que é esse etapas aplicadas? Ele mostra todas as alterações que a gente fez, porque aqui no Power Query ele não tem o Ctrl Z para voltar a alteração que a gente fez. Então ele utiliza esse registro aqui para a gente poder manipular, voltar as coisas que a gente fez e quer reverter. Se eu clicar aqui nesse X, ele volta a coluna que eu acabei de excluir. Mas como a gente quer mesmo excluir, eu vou remover ela. Então, outra coisa que a gente vê aqui, que eu citei antes, é a data. A data ela está num formato estranho. O que a gente vai fazer aqui agora vai ser formatar essa data para o formato que a gente quer. A gente vai clicar aqui com o direito nela, alterar tipo. Que ele mostra aqui em cima todos os tipos dos dados que estão aqui. A gente vê que o data está reconhecendo como texto, que é esse ABC aqui. A gente vai alterar tipo e vai colocar o data. Só que vendo aqui que ele mudou o formato data, ele deu erro em várias linhas aqui. Por que ele deu esse erro? A gente vai retornar aqui. Ele tentou formatar para a data normal da nossa região, só que ele está em outra região, ele está no formato de data em inglês, mês, dia, ano. A gente vai então voltar aqui no alterar tipo e vai usar essa opção aqui, usando a localidade. Clicando nela, ele vai abrir uma janela, a gente vai selecionar o tipo que a gente quer, que é data, e a localidade. Como a gente viu lá, ele estava na localidade de inglês, né, dos Estados Unidos. A gente vai selecionar essa localidade aqui então para trazer para o formato data. Selecionado aqui, a gente vai marcar o OK. Então agora ele já transformou para o formato que a gente precisava, que é o formato do dia, mês, ano. Finalizado aqui a formatação da data, a gente vê outra coisa também, que é o primeiro nome e o sobrenome. A gente não precisa dessa informação separada, a gente precisa do nome completo da pessoa. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai selecionar as duas colunas, a gente vai aqui no transformar, mesclar colunas, né? Mesclar colunas que é uma função que tem lá também no Excel. Eles têm essa vantagem o pacote Office como um todo tem essa vantagem de dividir ferramentas.
A gente vai selecionar aqui o separador, que vai separar as informações das duas colunas, tem várias opções. Como é nome, a gente vai selecionar o espaço. E aqui a gente digita o nome da coluna, que eu vou colocar nome completo, que vai ser o que vai ter dentro da coluna. A gente vê que ele já transformou aqui do jeito que a gente precisava, o nome completo. Outra coisa que pode acontecer também é de ter linhas vazias aqui no meio da tabela. Só que a gente não vai ficar aqui descendo toda a tabela para poder ver se tem alguma linha vazia e excluir uma por uma. Se tiverem muitas, não dá para excluir uma por uma. Então ele tem essa ferramenta aqui do remover linhas, que ele vai remover as linhas que a gente selecionar. No caso aqui a gente vai remover linhas em branco. As que forem totalmente nulas ele vai excluir. Pronto, limpadas as linhas. Outra coisa que a gente tem aqui também, o preço unitário. Preço unitário é a quantidade de venda. O que a gente pode fazer? Com preço unitário e a quantidade vendida, a gente pode gerar a coluna de faturamento na venda, ou seja, quanto isso daqui vendeu, né, que vai ser a multiplicação aqui da quantidade vendida e do preço unitário. Outra coisa que a gente pode fazer aqui também no Power Query é adicionar uma nova coluna, né? A gente tem informação da data aqui e dessa data a gente quer selecionar a informação de mês dessa data, né? Dividir essa informação de mês daqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vem aqui nessa aba adicionar coluna, data, e a gente vai selecionar aqui mês. Então a gente já tem aqui o mês separado dessa data. A gente pode ver aqui mês 6, mês 9, 9. Com isso a gente pode finalizar aqui a nossa edição dos dados aqui através do Power Query e a gente já pode jogar isso daqui de volta para o Power BI e lá a gente vai fazer as manipulações, os cálculos, etc. Um último detalhe que eu vou fazer aqui vai ser alterar o nome dessa tabela, dessa fonte de dados aqui para base vendas, que facilita aqui a identificação dela. Feito isso, a gente pode vir aqui, salvar, aplicar. Feita aqui a alteração do nome, o que a gente pode fazer agora é fechar e ir para o Power BI, para lá fazer as manipulações de dados e as correlações e cálculos. A gente clica em cima para aplicar as alterações. E ele já trouxe aqui as informações para o nosso Power BI. Aqui a gente já pode ver a tabela da forma que a gente tinha feito lá. Ele só formatou aqui para a data em extenso. Então dentro aqui do Power BI o que a gente vê, que a gente tem aqui a informação do preço unitário e da quantidade vendida. Com isso, fazendo multiplicação deles aqui, a gente consegue tirar quanto foi o faturamento em cada venda dessas aqui. Então para a gente poder fazer isso, a gente vai adicionar uma nova coluna aqui com a informação do faturamento em cada venda dessa. Para isso a gente pode clicar aqui com direito, nova coluna, e a gente tem aqui uma nova coluna vazia. E Power BI já direciona aqui a informação da fórmula que a gente vai digitar para essa coluna nova. Com isso a gente aqui vai nomear a coluna, colocar aqui o nome de faturamento na venda. E a fórmula que a gente vai criar para essa coluna, a gente pode selecionar outras colunas aqui dessa que está. Né? No caso a gente vai selecionar a quantidade vendida e preço unitário, multiplicar e assim a gente vai ter o faturamento na venda. Então a gente vai selecionar aqui a nossa base, que é a base vendas, e a coluna que a gente quer a quantidade vendida. A gente vai fazer a operação de multiplicação, que se identifica por um asterisco. Então a gente tem aqui base vendas, quantidade vendida, multiplicado por base vendas, preço unitário. Dessa forma a gente já tem aqui a fórmula que nós vamos inserir dentro dessa coluna e os dados que ela vai ser preenchida e o nome que vai ter essa coluna. A gente pode clicar aqui para confirmar e ele já fez todos os cálculos aqui de preço unitário vezes quantidade vendida e o faturamento na venda. Com isso, o último ajuste que a gente vai fazer aqui vai ser formatar, né, esse valor de faturamento na venda, que é um valor em dinheiro, a formatação de tipo em moeda aqui. Então a gente vai nessa aba ferramentas de coluna, selecionar aqui essa opção que vai mostrar para a gente todas as moedas aqui disponíveis e a gente vai procurar o real aqui. Encontrado aqui o real, a gente clica e já está formatado aqui em real.
Com isso a gente já pode passar o desenvolvimento do nosso painel aqui, né, o nosso relatório, que vai mostrar para a gente as informações aqui da forma mais agradável de se visualizar. Então a gente clica aqui nessa aba relatório e a gente já cai aqui nessa tela que mostra as opções de criação de relatório aqui do lado. A gente tem vários tipos de gráfico aqui para selecionar, tem possibilidade também de programação e outras linguagens de programação, vários tipos de formatos de gráfico, de mapa, de colunas, em vários tipos de colunas. Inclusive a gente tem aqui também a nossa base vendas lá, que é as colunas que a gente acabou de fazer. Para poder criar o nosso primeiro gráfico aqui, a gente vai selecionar aqui pilhadas. Aqui está o nosso gráfico. E para a gente colocar aqui as nossas informações nele, a gente apareceu aqui essas informações que vão ser os eixos aqui do gráfico. Então, a primeira coisa que a gente vai colocar aqui vai ser o produto. A gente pega aqui o produto, arrasta aqui o produto para dentro do eixo Y e a gente já tem aqui, o gráfico já mudou aqui. E no eixo X a gente vai colocar aqui a quantidade vendida, né, do nosso produto aqui. A gente coloca a quantidade vendida e a gente já vê que o gráfico está praticamente pronto, já permite analisar a gente que a gente vendeu 8.974 iPhones, 5.931 televisões. Outras duas informações que a gente pode colocar aqui é o quanto fatura cada produto, também de barras empilhadas. Nesse gráfico a gente vai puxar aqui o produto, né, a divisão que ele vai fazer, e o faturamento na venda, ou seja, a gente sabe quanto cada produto faturou. Relação de quantidade e faturamento, né, ou seja, quanto fatura cada produto. Um outro formato de informação que a gente vai adicionar aqui também é o cartão. O cartão que ele exibe